Que certos judeus acreditam em Jesus e outros não? Uma pergunta bacana. E eu sempre digo que a culpa de alguns judeus não acreditarem que Jesus é o Messias, em grande parte é culpa do cristianismo, que deturpou a visibilidade, o entendimento sobre Jesus, sobre o Messias. Porque eles dizem que ele não cumpriu algumas coisas, que contraria a Torá. Então, quando o Messias judeu anunciado na Torá, explicitamente, ele vem para cumprir Torá, ele vem para ensinar a Torá, ele vem para mostrar como se aplica a Torá, o cristianismo diz que ele veio para anular a Torá, que não precisa mais guardar a É Torá. possível dizer, então, que o Jesus do cristianismo ele não existe, ele foi inventado. O Jesus do cristianismo não é que ele não existe. Ele existe para o cristianismo. Mas para o judaísmo que conhece a Torá, esse Jesus, ele não atende o anunciado pela Torá, pelos profetas. Então ele contraria o Jesus ou o Messias anunciado que viria para salvar Israel dos seus pecados. Então esse Jesus do cristianismo, ele não corresponde ao anunciado. Por isso, os judeus, conhecendo Torá, conhecendo profetas, olhando o Jesus anunciado pelo cristianismo, eles rejeitam ele, têm ele como um falso profeta, porque ele não atende aquilo que foi anunciado. E em que sentido esse Jesus do cristianismo ele foi inventado? Até que ponto tu acha que ele foi inventado? Inventado no sentido de que pegaram o que aconteceu, a história, e deturparam a história. Fala um pouco mais sobre isso. Em primeiro lugar, a própria Escritura nos fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Se você pegar as profecias que anunciam o Messias, ou as profecias que anunciam a nova aliança, por exemplo, todas elas falam de um Messias que vem para realizar e para ensinar as nações a Torá. A nova aliança em si, anunciada por Jeremias, por exemplo, diz que a nova aliança consiste em escrever a lei de Deus, aquela que foi dada a Moisés, no coração. Imprimir na mente. Fala também que colocaria o Espírito de Deus nos nossos corações e que isso nos daria o poder para obedecer os mandamentos. Enquanto isso, o cristianismo lhe prega que a lei já não aplica mais. Ou ainda, a lei aplica, mas somente para os judeus, porque ainda não entenderam a sua identidade, não entenderam ainda as profecias que se referem aos gentios. Gentios que não são gentios, vivem como se fossem gentios, apenas não entenderam ainda a sua identidade anunciado na profecia. Na tua opinião, o cristianismo é uma mentira? Não. O cristianismo ele é uma falta de conhecimento. Ele ainda falta entender a profecia bíblica, entender o que a Escritura fala do Messias. Por isso, eles acreditam em algumas coisas que, inclusive, conflituam com a doutrina bíblica. Então, o Antigo Testamento ainda é válido? Com certeza, o Antigo Testamento é válido porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tudo que ele anunciou é perpétuo, tudo tem caráter perpétuo, tudo o que ele definiu, ele disse que é bom, ou tudo que ele criou, ele estabeleceu, ele diz que é bom, portanto, nada disso muda. Assim como a sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, a sua aliança com Israel, a sua aliança com Davi, jamais vai mudar.
E se você pegar, por exemplo, o que o cristianismo ensina, a teologia cristã hoje, ela coloca Deus como mentiroso. Porque ela diz que Deus não vai cumprir o que ele prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, ele não vai cumprir o que ele prometeu para Davi, tanto que o cristianismo ensina que nós vamos morar no céu. Se nós vamos morar no céu, então Deus é mentiroso, então ele não vai cumprir o que ele prometeu para Abraão, quando ele mostra a terra e diz, Abraão, olha para frente, olha para o lado, olha para cá, olha para lá, tudo isso eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Então, se ele vai levar as pessoas para o céu, isso é uma mentira. Então, ele não vai cumprir o que ele prometeu para Abraão. Então, partindo desse princípio, a teologia que existe por trás disso, que a gente sabe que vem de Roma, né? A gente sabe que isso, o cerne, a estrutura da teologia do cristianismo vem de Roma. E ela foi deturpada porque Roma dominava Israel. Então, imagina Roma reconhecer que de Israel sairia um rei que dominaria sobre eles mesmos. Jamais eles aceitaram. Eu não tinha pensado assim ainda. Não tinha tido essa visão, esse entendimento de que, claro, Roma, eu não tinha feito esse conexão. Paralelo. Então eles estavam. E aí a gente vai a Daniel, e Daniel diz que esse último reinado, né? Esse último poder, que ele chama de essa última besta, né? Que é uma referência claríssima a Roma, né? Ou os pés de barro misturados ali com ferro, né? É uma referência ao Império Romano, que hoje não está mais dominando o mundo com o exército, mas domina através da religião. E eles impuseram algo ao mundo que o mundo toma hoje como verdade. Uhum. Tá? Mas se nós formos pegar aí o que está anunciado nas profecias, não tem nada disso. Tanto que é muito interessante quando a gente pergunta para alguém que está ainda no mundo do cristianismo, e você pergunta para ele, o que você vai fazer no céu? Ele diz, não sei. Na verdade, Roma usou como uma forma de colonização. Exatamente. Isso poderíamos dizer que é uma colonização. Uhum. Então, jamais eles admitiriam que os seus dominados virariam os dominadores. Mas essa é a promessa de Deus, isso é justamente o lado romântico dessa história divina, né, desse plano de Deus com a humanidade, onde ele tem definido desde o princípio que Israel, Jacó seria o seu primogênito, e Jacó seria o que dominaria. Jacó seria aquele que estaria como cabeça, e principalmente a missão de Israel é justamente levar a Torá às nações. Inclusive tem uma profecia que diz que lá no final, diz que 10 homens das nações agarrarão ali do manto de um hebreu e dirão, ensina-nos a Torá, ensina-nos, fala-nos mais desse Deus da Torá. Então, esses homens seriam cada uma nação. Cada um das 10 tribos, né? Essas 10 tribos, elas estão espalhadas entre as nações. Nós não podemos identificá-las. Mas não são 12 tribos? São 12 tribos, mas 10 estão dispersas. 2 estão em Judá, Judá e Benjamim estão em Israel, estão hoje em Israel, ocupam o território de Israel, que hoje é minúsculo. O território que Deus mostrou para Abraão, Isaac e Jacó é muito maior, né? Abrange toda aquela região ali. É por isso que vai caber todo mundo. Vai caber todo mundo. E os olhos estão voltados para aquela região, porque a profecia ela é conhecida. Tá? Então Roma, como para resolver o problema, decidiu, não, ninguém vai morar ali, nós vamos tudo para o céu, vai ter a ser arrebatado. Tanto que, inclusive, é muito interessante que não existe nenhuma profecia anunciada no Velho Testamento que fale em morar no céu. Não existe isso. O que existe é uma única base que foi deturpada, inclusive, das falas de Paulo, onde ele diz que na volta de Yeshua, inclusive ele fala de volta, e não de nós irmos, né? Mas quando Yeshua estiver voltando, ele diz que nós o encontraremos nos ares. E esse encontro nos ares
não é para ir morar no céu, esse encontro nos ares é ele voltando. Nós vamos encontrar ele nos ares para ir a Sião, onde vai estar estabelecido o reino, né? Também Jesus não volta mais 2 vezes, ele volta mais uma vez. Ele vem uma vez agora. Ele veio já como Yeshua ben Yosef, que é o sofredor, o filho de José, uma referência a José do Egito, e foi vendido, né, por seus irmãos, que foi à escravidão, virou escravo no Egito, e agora ele não vem mais como Yeshua ben Yosef, agora ele vem como Yeshua ben David, o que vem para reinar, para cumprir a profecia que Deus deu a Davi, onde ele diz que na tua descendência um rei se assentará no teu trono e dominará, reinará sobre as 12 tribos e sobre as nações. Isso é profecia bíblica, o resto é invenção de Roma. A salvação vem de cumprir a lei? Muitas pessoas dizem que nós caímos da graça porque estamos guardando a lei. Não, a gente não será salvo por guardar a lei. A salvação não é por guardar a lei. A guardar a lei é uma consequência da salvação. Porque quando Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, e lembrando que pecado é a transgressão da lei, então se ele morreu para perdoar a nossa transgressão à lei, não faz o menor sentido nós continuarmos transgredindo a lei. Portanto, quando ele morre na cruz para perdoar os nossos pecados, é para que nós deixemos de praticar a iniquidade, a transgressão da lei. Eu consigo dizer, então, que a pessoa que está cumprindo a lei, né, ela tem um indício de salvação, é isso? Ela tem um sinal ela está evidente. no caminho. Não é um indício, um sinal, claro. Ela está mostrando que a salvação entrou nela. E ela está mostrando para quem? Para quem ela tem que mostrar? Em primeiro lugar para Deus. Em primeiro lugar para Deus. Mas ela também está mostrando ao mundo, ela está mostrando ao reino das trevas que ela está em pacto, né? Porque o pacto é os mandamentos, a aliança de Deus é aquele que ele deu a Moisés no Sinai, e a capacidade de obedecer esses mandamentos na nova aliança vem pelo derramar do Espírito. Então, quem recebe o Espírito, ele recebe o poder para obedecer. Por isso, Yeshua, o Jesus Cristo, como ele é conhecido no cristianismo, ele disse aos discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tá, então tu está falando do Espírito Santo. Estou falando do Espírito Santo. Do Ruach. O Ruach é o sopro de Deus. Não é uma pessoa, é um sopro. É o Espírito do Pai. É o próprio Espírito do Pai. É o mesmo Espírito que está no Filho, Yeshua. O mesmo Espírito que está no Filho seria o que está em nós. É o mesmo que está em nós. É o mesmo que está em nós. Inclusive, Yeshua, em sua oração de João 17, ele diz: Pai, que eles sejam um, como tu e eu somos um. Isso não quer dizer que ele é o mesmo, ele é um, ele está unido, existe unidade, existe união, o mesmo sentir, o mesmo agir, o mesmo pensar. Porque quando ele diz que eles, né, ele está se referindo aos discípulos, sejam um, aqueles 12 discípulos não eram uma única pessoa, cada um tinha a sua vida, cada um tinha a sua personalidade. O que ele queria deles era a mesma unidade que ele tinha com o Pai, que eles tivessem entre eles. Infelizmente, a religião dividiu, né, as nações, dividiu as pessoas, e inclusive esse é o grande fator que leva as pessoas a não crerem em Jesus ou em Yeshua. Né? Então, a salvação vem da onde, se não vem da lei? A salvação vem de Yeshua. A morte de Yeshua na cruz, o derramar do seu sangue, perdão de pecados, remissão de pecados, é graça. Isto é graça. A graça não vem para que você continue vivendo na transgressão. A graça, ela vem como um perdão não merecido. Você é perdoado sem ter mérito por isso. Isso não significa que você pode continuar transgredindo. É possível, então, cumprir a lei e seguir a Torá, que é exatamente o contrário do que a gente escuta por aí nas religiões. É perfeitamente possível.
Inclusive, a palavra nos diz que os mandamentos de Deus não são gravosos, eles não são pesados, eles não são difíceis, eles são leves. Quem já vive Torá, quem já voltou para a aliança, quem já está guardando Torá, sabe que guardar Torá é um prazer, é uma alegria. Né? A gente conta nos dedos para que chegue o Shabat, para que você possa ter um dia que você solta tudo, relaxa, esquece de tudo e está na presença do Pai, compartilha com a família, compartilha com os irmãos. É uma alegria. Né? As festas, nós estamos agora celebrando Sukkot, né? Festa dos Tabernáculos, é uma festa que a criançada gosta. Dormir na barraca, dormir na sucá, né? Está aí, nós nos alimentamos debaixo de um pergolado aqui cheio de folhas. É um momento gostoso, não tem nada de difícil. O que precisa fazer para estudar com vocês? Entrar no site, estudar, está aí gratuito. Nós somos um ministério gratuito, né? Enquanto todo mundo está pedindo dízimo, oferta, vendendo cachorro-quente, vendendo sanduíche para arrecadar dinheiro. Eu sempre digo assim, quando o pai manda você fazer algo, ele paga a conta. Você não precisa gerar dinheiro. Ele mesmo providencia. Nós estamos, pelo menos aí uns 8 anos, 9 anos, talvez 10 já, anunciando a palavra de forma gratuita. Nós temos o Instituto Bíblico Descubra a Bíblia, estamos numa plataforma chamada SoundCloud, temos lá 690 e poucos estudos publicados em vários níveis, né? Desde o nível básico, o nível médio, o nível avançado. Nós temos estudos ali de forma sistemática, nunca temática. Nós não estudamos temas. A Bíblia não é um livro para te dar base de um estudo temático. Porque aí você usa um versículo e fala o que você quer e diz que aquele versículo fala aquilo. Mas isso não é verdade. O que nós precisamos é entender a Bíblia como um livro comum, como um livro normal, onde você começa a estudar na página 1 e vai até o último. Verso por verso, capítulo por capítulo, livro por livro, e fazendo o seu contexto, na sua totalidade. Principalmente amarrando o Velho Testamento com o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é nada mais e nada menos que o cumprimento do Velho Testamento. Se você não conhece o Velho Testamento, você vai inventar qualquer interpretação sobre o Novo. Por isso que hoje tem milhares de religiões, porque cada uma lê lá um versículo e diz que aquilo significa uma coisa. Mas se você pegar isso e relacionar com o Velho Testamento, que é o que a gente faz, você não vai chegar à mesma conclusão. Eu sempre digo que a teologia do cristianismo, ela está pendurada por fiozinhos. É só você pegar o versículo que dá base para uma certa ideia ou para uma certa doutrina e colocar aquele versículo de volta no contexto. E se você lê ele no contexto e relaciona com o que foi profetizado, aquilo que foi anunciado na Torá ou nos profetas, você vai ver que desmorona aquela teologia. Se eu quiser congregar com vocês, é possível? Se eu quiser participar do Zoom, da sinagoga online de vocês, o que eu tenho que fazer? É só acessar e participar. Congregar significa compartilhar, significa estar junto. Isso não significa nem fisicamente. Nós compartilhamos com pessoas de vários países via internet. A nossa sinagoga online está no Zoom, todos os sábados. Nós entramos às 10 horas da manhã e fazemos um estudo de 1h30. É uma conversa de 1h30 da palavra. Não tem teologia, não tem hermenêutica, não tem nada disso. É estudar verso por verso, capítulo por capítulo, livro por livro. Nós estamos estudando atualmente as falas de Yeshua, né? Nós denominamos o estudo de as letras vermelhas, que são nada mais e nada menos todas as falas do próprio Messias quando ele estava aqui ensinando os discípulos. É isso que vocês chamam de Santa Convocação? A Santa Convocação, ela é um tempo de estar na presença do Pai, é um tempo de estudar a palavra, um tempo de orar, um tempo de entender Torá, porque nós precisamos ter a nossa base de tudo é a Torá. Quem não baseia a sua doutrina em cima da Torá está fora da palavra.
está inventando outras doutrinas, né? Paulo se referia a isso como outro evangelho. O que nós pregamos é o mesmo evangelho que pregou Pedro, Paulo, o próprio Yeshua e João e todos os discípulos. O próprio apóstolo Pedro, ele tem uma fala muito legal que eu gosto muito, que é 1 Pedro capítulo 1, nos versículos 23 a 25, né? Ele fala que a gente foi regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. O que era a palavra de Deus para o apóstolo Pedro? O que ele tinha? A única que existia na época, Torá, profetas e poetas. Essa chave, quando virou na minha cabeça, a minha cabeça explodiu. Explodiu, porque, não sei, a gente olha para a Bíblia e acha que ela sempre existiu, assim, completa. Né? Então, quando eu entendi que no Novo Testamento a referência que eles faziam da palavra não era, parece uma coisa óbvia para mim agora que eu tenho até vergonha de falar, mas não era o Novo Testamento, era o Antigo, nossa, minha cabeça explodiu. Era tudo que eles tinham. Eles não tinham o Novo Testamento, a Brit Hadashah, ou a Nova Aliança, ela surge 70 anos depois de Yeshua. Nada contra, pelo amor de Deus. Nós acreditamos na Brit Hadashah, no Novo Testamento, e nós como entendemos da Torá e dos profetas, a gente vê plenamente o cumprimento de tudo que está profetizado no Antigo Testamento. Aqui o Pedro ele vai dizer que, em primeiro lugar, ele diz que o que eles anunciaram mediante a palavra de Deus, e ele continua dizendo que é uma palavra viva e permanente. E ele termina dizendo, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, que eles usaram Torá, profetas e poetas para evangelizar. Eles não falaram contra a Torá, não falaram contra os profetas. O próprio Yeshua diz em Mateus 5 que ele não veio para abolir, e abolir é a palavra cancelar. Ele não veio para cancelar nem a Torá e nem os profetas. Ele veio para cumprir. O que as pessoas não sabem é a ideia que tem quando nessa palavra cumprir, lá no seu original. Ela tem uma ideia de transmitir, de ensinar a forma de se aplicar a lei. Então, quando Jesus fala, eu vim para cumprir, ele está dizendo para as pessoas, eu vim para ensinar como se faz. Eu vim para aplicar, eu vim para mostrar, eu vim para ser o exemplo. Eu vim, inclusive, para separar o que é Torá do que é doutrina de homens. Porque quando ele estava já na Terra, há 2000 anos atrás, a Torá estava contaminada. Já existia uma Torá oral e uma Torá escrita. E quando a palavra fala que maldito aquele que acrescentar, o maldito aquele que tirar, ele está se referindo exclusivamente à Torá escrita, que foi a lei que Deus deu a Moisés, que foi totalmente escrita. Josué depois copiou totalmente, não existia lei oral. Depois, muitos séculos depois, os rabinos, os sábios da época começaram a interpretar a Torá e começaram a criar uma lei oral, com regras e mais regras, muitos mandamentos que não estão na Torá, não fazem parte da Torá. E quando Yeshua vem, ele separa uma coisa da outra. Por isso ele diz, ouvistes que foi dito? Eu, porém, vos digo. Quando ele diz, ouvistes que foi dito, ele se refere ao ensinamento dos escribas e fariseus. E aí ele tira daquela fala deles o que não corresponde à Torá e diz, eu, porém, vos digo. Um exemplo clássico disso é, ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Se nós formos para a Torá, o amar o próximo está na Torá, na escrita. O odiar o próximo, o inimigo, não faz parte da Torá. Ele é lei oral. Por isso ele tirou aquela parte e ele diz, amarás o teu inimigo. Ele corrige aquela fala. Ele não veio para mudar a lei. Ele veio para corrigir, tirar o que não faz parte da Torá, tirar o que foi da parte oral, que é acrescentado para que não seja mais aplicado. A gente vê de um lado os judeus dizendo que tudo é lei, acrescentando coisas à lei,
como se pesando, né? Deixando a lei pesada de ser cumprida. E do outro lado, o cristianismo com tudo pode. E quando eu falo cristianismo, eu estou falando não só da Igreja Católica, mas também das do que se seguiu, né? Que são os protestantes, dizendo que agora tudo pode porque Jesus já foi sacrificado e a gente está coberto pelo sangue. Qual é a verdade? A verdade é que a lei é leve. A lei ela é gostosa de se cumprir. E a lei é justamente a que nos dá vida. Guardando estas coisas, vivereis, diz a própria palavra. Portanto, se ela nos oferece vida, então ela não é pesada. O que é pesado? Pesado é aquilo que foi acrescentado. E se nós partirmos para o cristianismo hoje, tem doutrinas pesadíssimas. Tem gente que vive um jugo, algumas denominações específicas vivem jugos pesadíssimos. Coisas que não estão na Torá, não fazem parte, foram acrescentadas. Portanto, maldito aquele que guardar aquilo. Porque a palavra diz que não é para fazer o que está acrescentado. Então, a verdade é uma. É aquela que Yeshua mesmo disse na oração de João 17. Ele disse: Pai, santifica-os na tua verdade. Tua palavra é a verdade. Qual era a palavra que tinha? Torá, profetas e poetas. Essa palavra é a verdade. Essa palavra é a que nos santifica. Essa palavra é a que nos liberta. Essa palavra é a que Davi se referia quando ele disse: a lei do Senhor é perfeita e converte a alma. Quando nós não conseguimos mudar a nossa vida, porque a gente está tentando de alguma forma grega aí, né, com alguma teologia, filosofia, as logias da vida, tentar mudar, né, com esforço próprio. Davi disse: a lei do Senhor é perfeita e converte a alma. O que muda a nossa alma, o que converte a nossa alma, o que muda a nossa natureza, é a lei do Senhor, guardando a lei do Senhor. Cheguei agora, estou te escutando, estou perdido, estou fora já das religiões, seja do catolicismo ou do mundo evangélico, ou ainda não me encontrei, busquei em vários lugares. Cheguei agora. O que eu tenho que fazer? Eu começo por onde? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para entender a história. Nós temos, inclusive, um facilitador no SoundCloud, lá no nível básico, tem um estudo que nós denominamos a história de uma família. Em primeiro lugar, largar preguiça. Largue preguiça de leitura, de estudar, de escutar estudo, porque a preguiça ela só vai levar você a engano. Precisa sair do fast food gospel. Esse negócio de faz tal coisa, faz 5 coisas, faz 10 coisas para o sucesso, faz isso para a prosperidade, traz dízimo para a prosperidade. Isso é tudo balela. Deixa da preguiça e vai estudar. Esse estudo específico da história de uma família, se eu não me engano, é um estudo de 2h30, 2h40. Mas ele vai fazer uma relação completa da Bíblia. Ele vai começar pelo início da Bíblia e vai terminar no Apocalipse. Ele vai dar a história cronológica para você entender do que a Bíblia trata. A Bíblia é um romance entre Deus e a família de Abraão. Em síntese. Nós temos, inclusive, no YouTube um estudo que é um resumo da Bíblia. Resumo da Bíblia em 15 minutos. Por que a gente consegue fazer um resumo da Bíblia em 15 minutos? Porque a gente conhece a Bíblia. A gente sabe do que ela trata. E ela tem correlação, né? Do início ao fim ela tem correlação. Não são livros soltos. Totalmente entrelaçado. Existe toda uma conexão. Eu gosto muito quando... Eu gosto de conversar com as pessoas e eu faço perguntas. Todo judeu faz pergunta. A gente não gosta de responder, a gente gosta de perguntar. Porque a pergunta faz com que as pessoas pensem. As pessoas estão muito acostumadas a receber receita. É o tal do fast food gospel. Tá? Você vai lá e pergunta para a pessoa que é o líder lá e diz: o que eu faço com tal coisa? Ele vai te dizer e você vai lá e faz. Eu gosto de perguntar para as pessoas para entender
o que elas pensam. E uma das perguntas clássicas que eu faço é do que trata a Bíblia. E aí vem as perguntas mais interessantes possíveis. O principal, trata de Jesus, trata da morte, trata da ressurreição de Jesus, trata da salvação. E quando fala de salvação, você pergunta assim, salvação do quê? E aí já dá aquela travada. Porque as pessoas querem ser salvas, mas não sabem salvas do quê? E aí é muito interessante, porque as pessoas têm uma salada de versículos soltos na sua mente, desconexos totalmente, e estão todos atados a alguma teologia. Mas se você pegar aquele texto e recolocar ele no contexto, a pessoa entra em parafuso, porque ela perde completamente o raciocínio que ela tinha sobre aquele versículo. Eu sempre me recordo de uma pessoa que se denominava pastor e chegou com um versículo para mim dizendo de que eu havia caído da graça, e ele mencionou um texto, ele disse: nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E eu, como um bom cínico, perguntei para ele: onde está esse texto? De onde você tirou isso? E ele falou: da Bíblia. Eu falei: de onde? E ele falou: Gálatas. Eu falei: desculpa, não está em Gálatas, está em Romanos. E eu falei: Romanos 6,14. Falei: vamos ler esse versículo? A propósito, fiz isso. Falei: vamos ler este versículo? Abre aí na sua Bíblia e leia, para que ele lesse, não eu, ele podia ler. E ele abre e começou a ler. Está aqui. Porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Falei: você leu o versículo completo? Sim. Falei: tem certeza? Dá uma olhada aí. E ele olhou e ficou branco. Eu percebi que ele não sabia que esse versículo era só a metade do versículo. Eu falei: leia completo. Alguém escreveu alguma coisa aí na sua Bíblia que o senhor não conhecia? E meio gaguejando, ele disse: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Eu falei: mudou a cara desse versículo? Não. Se o pecado não tem mais domínio sobre vós, pecado era mesmo transgressão da lei, ou seja, que se nós não transgredimos mais a lei, então nós estamos na graça, daí a lei não tem mais domínio, a lei não, nós não estamos mais debaixo da lei, nós não estamos mais debaixo da punição da lei, não estamos mais cumprindo sentença, não estamos mais condenados, não existe mais condenação, por quê? Porque já estamos guardando a lei. E aí ele disse: eu preciso jantar. A minha esposa, ele mencionou o nome, não vou mencionar o nome aqui, para não identificar, mas ele disse: a fulaninha está me esperando para jantar. Eu falei: vai jantar. Vai jantar e aproveita, dá mais uma lida no versículo, porque é importante. As pessoas não conhecem, repetem textos soltos e não conhecem o contexto. Novamente, meu povo perece porque falta conhecimento. Quando nós nos confrontamos com a Escritura, por isso que a gente fala, leia de Gênesis e Apocalipse. Quando nos confrontamos com a palavra, conhecereis a verdade, a palavra que Jesus disse que é a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Frente à teologia da prosperidade, a campanha para conseguir isso, para melhorar de vida, para conseguir casa própria, que Deus de fato prometeu para nós? Estava demorando para vir essa pergunta. Essa é uma pergunta que muitas pessoas elas procuram as igrejas, as religiões, para atender este desejo. Querem prosperar. A Bíblia fala muito de prosperidade, tanto que os patriarcas, todos foram muito prósperos. O povo judeu, em síntese, é muito próspero. Mas não é por aquilo que estão anunciando por aí nas igrejas, nas denominações. Eles não estão fazendo campanha. Não estão fazendo campanha. Na verdade, o que as denominações estão fazendo, eles estão cumprindo a profecia final
que Deus anunciou que viria antes do fim, farão mercadoria de vocês, farão comércio de vocês, farão negócio de vocês, vão tosquiar as ovelhas, vão tirar a lã das ovelhas. Por isso, nós não pedimos dízimos, ofertas, e nós temos pessoas que mandam dízimos, mandam ofertas, mas nós não pedimos. Por quê? Porque não é esse o segredo da prosperidade. O segredo da prosperidade, ele está em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz: Se hoje ouvires atentamente a minha voz, e fizeres tudo quanto eu te ordeno, tudo te irá bem. E aí ele vai dar 14 versículos de bênçãos. Te vai de bem na casa, na cidade, na família, nos filhos, no gado, na colheita. Ele vai dizer 14 versículos de bênçãos para a tua vida. Mas no versículo 15, ele diz: Mas se não ouvires atentamente a minha voz e não fizeres tudo quanto eu te ordeno, tudo te irá mal. Te vai mal na casa, na família, nos filhos. E aí ele vai até no versículo 68, lá no final. Todas as pragas que vão vir para cima de ti. Inclusive, uma delas é que você vai para a diáspora, você vai ser disperso entre as nações, você vai perder a identidade, você vai viver as religiões das nações, você vai achar que você é gentil. Está lá, está tudo lá. Vai perder tudo isso. E você não vai ter nenhuma bênção. Portanto, a bênção, ela está em guardar os mandamentos, que é algo que é dom de Deus. Você não guarda os mandamentos porque você é bom, porque você é decidido, porque você decidiu aceitar Jesus. Não, você não vai guardar mandamentos por isso. Você vai guardar os mandamentos quando o Pai capacitar, quando o Pai te der olhos que veem, ouvidos que ouvem e coração que obedece. Ezequiel 37 fala do vale dos ossos secos. Toda a operação ali é dele, para que você não diga, eu guardei os mandamentos, sou salvo porque guardei os mandamentos. Não. Nós não somos salvos porque guardamos os mandamentos. Nós guardamos os mandamentos porque somos salvos. Então, se eu fui batizada nas águas, falei, eu aceito Jesus, reconheço como meu Senhor e Salvador, e eu não cumpro a lei, eu estou salva? Vou responder com um texto de João, está em 1 de João, capítulo 5, os versos 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Crer é a palavra emuná. Essa palavra emuná é a palavra fides, fidelidade. Então, todo aquele que é fiel, então ele é nascido de Deus. Todo aquele que... E ele vai especificar mais. Ele diz, todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. E agora prestem atenção. Ele diz, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Ele está linkando diretamente aos mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E olha só o que ele vai dizer aqui. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não é uma carga guardar mandamento. Totalmente contrário do que é ensinado, né? Ah, não, que não dá para guardar mandamento, é muito difícil, muito... Não, não é verdade. Ele está dizendo aqui que os mandamentos não são penosos. Porque agora ele vem, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como que nós vencemos o mundo? Como nós vencemos o pecado, a desobediência, a transgressão? Pela nossa fé. O que é fé? Fidelidade. Fidelidade a quê? Fidelidade à palavra. Deuteronômio 28. Se hoje ouvires atentamente a minha voz, fizeres tudo quanto eu te ordeno, tudo te irá bem. Fé é fidelidade. Se você tem fé, se você tem fidelidade, você vence o mundo, você vai ter uma vida de vitória, você vai ser abençoado. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? O que significa crer que Jesus é o Filho de Deus? É crer que ele é o Messias, crer que ele é o Salvador.
E o Salvador veio para fazer o quê? Aquilo que o anjo anuncia, né? Darás à luz um filho, porás nele o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A função do Messias é levar você a deixar de transgredir Torá. Todo mundo é filho de Deus? Não, ele está dizendo muito claro, né? Que aqueles que guardam, aqueles que obedecem, nisso conhecemos os filhos de Deus, os que guardam os seus mandamentos. Então quem foi pro outro lado e está só na graça é criatura, mas não é filho. É isso? É criatura, isso. O que é a Bíblia para ti? A Bíblia, para mim, é a palavra de vida. Palavra de vida. É. Sabe que desde que tu falou que era a história da minha família, quando tu fala em Bíblia, eu lembro que é a história da minha família. Mudou o meu entendimento e mudou até o meu sentimento, eu acho. Depois que você faz esse estudo da história de uma família, não sei se você já fez, o filho pródigo deve voltar. Já. Muito bom. Também é a mesma coisa, né? Interessante que a história do filho pródigo, Yeshua conta para o irmão mais velho, né? Uhum. Ele conta para Judá. Ele está com os principais de Judá e ele fala para eles, né? Inclusive, eles se dão conta, né? Eles não se deram conta, mas talvez até tenham percebido. Mas ele fala que o filho pródigo, que são as 10 tribos, né? Efraim, está entre as nações, né? Está ali no coxo do porco, está ali querendo se alimentar das algarrobas, e que ele vai perceber que na casa do pai tem o alimento, tem tudo, que ser servo do pai já é suficiente para ele. E quando ele voltar, o filho mais velho vai ficar com ciúme. Né? Não vai aceitar, não vai querer a festa, não vai aceitar que o pai dê novamente o lugar na casa para ele. Ele vai ficar ciumento. E é disso justamente que Yeshua está falando, justamente ao irmão mais velho. Tá? Porque eles rejeitavam os gentios. Tanto que nas sinagogas tinha uma divisão, né, entre quem era judeu e quem era gentil que estava querendo aprender. Uhum. Né? Então era uma ala diferente. Né? Não podia estar com eles. Né? Por isso, inclusive, o grande conflito que tem em Atos capítulo 15, porque eles começam a anunciar a palavra, os apóstolos, e os gentios começam a se converter, começam a frequentar a sinagoga no Shabat, nos sábados, porque era o único lugar que se ouvia a palavra de Deus, não tinha Bíblia. As pessoas não tinham Bíblia. Então, as pessoas, se queriam ouvir, aprender da Torá, eles tinham que ir no Shabat na sinagoga. E aí eles queriam ir na sinagoga e os judeus não aceitavam, porque os caras sacrificavam, os caras tinham ídolos, os caras se prostituíam, os caras tinham um monte de coisa que eles faziam e o judeu não aceitava chegar perto deles. Tá? Pedro fala isso lá na história do Cornélio, né? Ele diz, inclusive, que não é lícito para um judeu entrar na casa de um gentil. Tá? Quando ele, depois da história do lençol, né, do Atos 10 ali, né? Aonde é que está isso que não é lícito para um judeu entrar na casa de um gentil? Não está. Não está na Torá. Não faz parte da lei de Moisés. Parte da lei oral. E aí Pedro, já entendendo que essa lei oral não aplicava, não vale nada, ele pega o Cornélio e vai na casa dele. Ele simplesmente transgride a lei oral, né? E ali acontece coisas tremendas, né? Na casa de Cornélio, eles são batizados no Espírito. Por quê? Porque eles vivem Torá. E aí lá em Atos 15, eles vendo todo esse conflito que está acontecendo, eles se reúnem e decidem, tá, a gente não consegue aplicar os 10 mandamentos, todos os preceitos, todos os mandamentos que Deus deu a Moisés, toda a instrução, toda a Torá. Então vamos separar o que é indispensável, senão os judeus não vão permitir esses caras
irem na sinagoga. Aí eles decidem que é para se abster de idolatria, de sacrificado a ídolos, né? De afogado, de animais afogados, que é para decapitar os animais para comer, e que é para se abster de adultério, né? De prostituição. Então, começa com esses 4 mandamentos, abstenha-se disso para poder frequentar a sinagoga. Se eu mato o animal cortando a cabeça, é afogado? Não, afogar é quando puxa o pescoço. Entendi. Tem gente que mata a galinha, Mata a galinha puxando. Essa carne não é kosher. Essa carne não pode ser comida porque o animal sofreu para morrer. Essa lei de proteção aos animais é para que não haja sofrimento na hora da morte. Os animais Deus deu para que os homens utilizem para sua alimentação, isso vem depois de Noé, e a única coisa que Deus diz é: não sejam cruéis com os animais. Deus nunca permitiu o maltrato aos animais. Jesus descumpriu a lei não guardando o sábado? Não, Jesus não descumpriu a lei, muito menos deixou de guardar Shabat. Essa é novamente novamente esse é um conflito entre lei escrita e lei oral. O que ele descumpriu da lei do Shabat é a parte da lei oral. Porque não diz na Torá, por exemplo, que não pode colher grãos e comer no Shabat. Porque aí prevalece a lei maior, que a lei maior diz que a lei de Deus ela é para que você tenha vida. Então, se você está com fome, se você vai ter problema de alimentação, e você está num campo e tem grãos, e você quebra o grão e come, não tem nenhum problema. A Torá não proíbe isso. O que a Torá proíbe é você colher o grão, armazenar o grão para vender, fazer um negócio. Como trabalho. Você está trabalhando, alimentar-se, mas os sábios da época tinham criado lá as suas regras daquilo que não podia fazer, né? Não podia cortar, não podia caminhar mais de 50 passos, tinha um monte de regras, né? Que são acrescentadas e que essas Yeshua simplesmente ele não deu bola para isso. Por exemplo, o que muito se ensina no cristianismo é que Yeshua curou no sábado. Bom, eu só desafio que me digam aonde diz na Torá que não pode curar no sábado. Não está isso na Torá. Existia uma interessante que ele fazia algumas falas específicas, justamente conflitando com a lei oral, nunca com a lei escrita, jamais, jamais, porque senão ele seria digno de apedrejamento. Ele não morreu apedrejado, ele não foi apedrejado, ele foi crucificado, porque se ele tivesse transgredido a Torá, nós temos algumas dificuldades aí. Em primeiro lugar, ele não seria o Messias, porque se ele tivesse deixado de cumprir o Shabat, o sábado, ele teria pecado. Então ele não seria o Cordeiro de Deus sem pecado. Então ele já inutilizaria ele como Messias. Mas ele não transgrediu o Shabat ao curar enfermos no Shabat. Ou, por exemplo, desafiar os escribas e dizer para o paralítico: levanta, toma o teu leito e carrega, vai para casa com ele. Por quê? Porque eles tinham um mandamento acrescentado à lei de Moisés, dizendo que não podia se carregar nada no Shabat. A impressão que a gente tem, escutando tu falar, é que Jesus fez de propósito. Absolutamente de propósito. Para mostrar. Separar o que é lei escrita de lei oral. O que nós temos que guardar é lei escrita, não lei oral. Inclusive, no judaísmo ortodoxo, eu tenho visto várias conversões ao judaísmo, e nada contra, eu respeito muito. Graças ao judaísmo ortodoxo, nós temos acesso à Torá, o Pai deu a eles, incumbiu a eles a tarefa, né, de guardar a Torá, de proteger a Torá. Nós temos acesso à Torá, graças ao nosso irmão mais velho, a ajudar. Mas eles, por exemplo, no juramento de conversão, uma das coisas que a pessoa tem que prometer é crer e cumprir os mandamentos dos sábios. Isso é lei oral. E aí eu fico com a lei de Moisés, que diz: maldito aquele que acrescenta e maldito aquele que tira. Que é o que vai nos ser cobrado. Que nos vai ser cobrado. Yeshua disse aos escribas e fariseus: não penseis
que eu vim para julgar vocês. E aí ele diz, Moisés vai julgar vocês. Por que diz Moisés? Ele está se referindo à Torá. Então, o que nós vamos responder é por tudo que consta na Torá. Qual é a parte da Bíblia que tu, o Conrad, mais gosta? Bom, eu sou suspeito, né? Porque cada vez que eu faço um estudo, eu digo que esse é o meu texto preferido. O meu texto preferido, ele vai de Gênesis a Apocalipse. Porque a totalidade, Davi disse que o conjunto da tua palavra é a verdade. Então você precisa entender o conjunto, você precisa entender a totalidade da palavra. Porque se você tirar qualquer coisa para fora do contexto, e você falar assim, isso daqui eu vou fazer a minha doutrina, você vai estar ensinando outra doutrina. Você precisa ter a conexão com os demais livros. Uhum. E é tão interessante, próprio Yeshua diz, né? Aquele que crer em mim, como dizem as Escrituras. Né? Plural. As Escrituras. Do seu interior correrão rios de água viva. Por que tem tanta sede hoje no mundo? As pessoas estão desesperadas por palavra de Deus e não encontram. Porque é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. São textos isolados. Aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras. Como dizem as Escrituras que vai ser o Messias? Yeshua disse para os escribas e fariseus, vocês não creem em mim porque vocês não creem em Moisés. Eu consigo dizer que quem não crê em Moisés, ou seja, na palavra, não crê em Jesus? Não consegue crer, porque ele vai crer em outro Jesus. Ele vai crer num Jesus fabricado por alguma denominação. E ele vai contrariar a Torá. E se contrariou a Torá, ele é a Torá viva. Yeshua é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Então, ele como palavra, veio mostrar como ele se aplica. Eu quero agora que tu volte no tempo para a primeira vez que tu leu a Bíblia, tu lembra? Sim. Tá, nessa primeira vez que tu não tinha ainda esse conhecimento que tu tem hoje, esse entendimento que tu tem hoje, qual foi o momento, a passagem, alguma história que tu leu e tu pensou, uau? A minha história com Deus, ela começa aos 6 anos. 6 anos no meio evangélico. Tanto que eu fui pastor evangélico depois. Mas o primeiro encontro que eu tive com a palavra foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E era um menino de 6 anos, estava numa congregação muito grande, havia uma campanha evangelística e o pastor, um americano, já falecido, ele mencionou esse versículo no meio da pregação e falou, quem quer receber esse Jesus hoje? Eu falei bem alto, eu quero. E ele meio olhou para mim, tipo, calma, o script não é agora, é depois, não é agora, entendeu? Depois daquilo, me despertou uma curiosidade pela palavra de Deus. Não lembro exatamente quando, mas eu lembro que, ainda muito novo, talvez antes dos 10 anos mesmo, eu já começava a ler textos bíblicos. E eu li o Velho Testamento quando criança. E uma das coisas que mais me chamava a atenção era por que a Bíblia de repente chama povo de Israel, de repente chama de casa de Judá, daqui a pouco chama de casa de Efraim. E eu dizia, mas que coisa! Quem são esses? Nós somos quem? Nós somos Judá, nós somos Efraim, nós somos casa de Israel, casa de Jacó. Eu dizia, mas que salada é essa? E essa salada eu fui descobrir depois de ter saído do ministério, quando já tinha sido pastor, fui missionário fora do Brasil, tive várias congregações fora do Brasil e nada disso me satisfazia. A minha vida era um desastre. Aquilo que eu pregava não era verdade. Porque eu dizia, como que eu estou falando algo que na minha vida não funciona? E depois de ter sido convidado um dia para uma pregação numa comunidade, numa das congregações onde eu era pastor, e me pediram que eu falasse sobre prosperidade. E eu indo naquela quinta-feira para o culto, fui a pé, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, nem guarda-chuva não tinha, e na metade do caminho começou a chover.
E eu comecei a me molhar e eu olhei para mim molhado, uma camisa branca, não tinha camiseta por baixo, e aquela camisa grudando no meu corpo. E eu olhei e eu disse: que Deus é esse que eu estou pregando? Que prosperidade é essa que eu estou pregando? Que nem sequer da chuva eu não tenho um recurso para me defender. E eu cheguei na igreja, eu lembro que frustrado completamente. Aí eu fiz uma oração lá, molhado daquele jeito no meio da rua, e eu falei: hoje eu nego, eu rejeito o Deus dos evangélicos. Não quero mais esse Deus. E como eu lia muito a Bíblia e orava muito, eu disse: eu quero conhecer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu quero conhecer o Deus da Bíblia. Eu não quero mais viver esta mentira. Não quero mais viver esta frustração. Minha família estava destruída. Tá? Não vou entrar nos detalhes aqui. Destruição completa. Vivíamos uma frustração de vida total. E eu cheguei na igreja e eu vi aquele povo, muitas pessoas, tinha mais de 500 pessoas, porque eu era o santo milagreiro, eu era o cara que fazia milagre, fazia profecia, anunciava tudo que as pessoas, adivinhava, vou ser bem sincero aqui, adivinhava o futuro das pessoas, isso não é profecia. E quando eu vi aquele povo sedento, olhando pelas janelas, porque não tinha espaço dentro do templo, apesar de ser um templo bem grande, e eu olhei para aquilo tudo e eu falei: não quero mais isso. Eu peguei o microfone, estavam cantando, eu peguei o microfone e falei: hoje acaba o meu ministério. Hoje eu estou renunciando o pastorado. A partir de hoje eu não sou mais pastor. A partir de hoje eu deixo para vocês, tinha 4, 5 copastores no púlpito. Eu disse: a partir de hoje eu entrego o microfone, entrego o ministério, não quero mais saber disso. Vou trabalhar, vou ser um profissional, vou ganhar dinheiro, vou fazer a minha vida. Estou cansado dessa mentira. Entreguei o microfone para o primeiro copastor, saí pela porta dos fundos e nunca mais voltei. Eu decidi trabalhar, ganhar dinheiro, eu não queria mais viver de mentira. Daquele evento ao evento onde eu encontrei o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, passaram-se mais de 25 anos. Então, quando eu escuto que alguém diz Deus tem pressa, eu digo: você está mentindo, Deus não tem pressa nenhuma. 25 anos. 25 anos se passaram para que eu chegasse à conclusão: bah, agora eu posso dizer que eu conheço o Deus da Bíblia. E hoje eu posso dizer que ele é real, que ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é aquele que mandou Moisés subir ao monte. É ele que disse: eu vou escrever as minhas leis. E na segunda vez, quando ele quebrou as tábuas a primeira vez e disse para Moisés subir de novo, ele disse: eu vou escrever as mesmas. A lei não mudou. Ele diz: as mesmas leis eu vou escrever. E hoje eu posso dizer que ele é um Deus real, um Deus verdadeiro. Hoje eu vivo o que está escrito na palavra. Hoje eu estou em Deuteronômio 28, nos primeiros 14 versículos. Os demais versículos não fazem mais parte da minha realidade. Não vivo mais isso, porque eu estou dentro da graça de Deus. Eu sei que eu preciso obedecer os mandamentos, eu preciso obedecer à vontade, fazer a vontade de Deus, para que tudo aquilo que ele promete na palavra se cumpra na minha vida. Né? Cansei daquele negócio de abrir a Bíblia, botar o dedo em cima, ler um versículo de bênção ali. Hoje o céu vai abrir para você. Não, isso não é verdade. A palavra de Deus, ela tem uma sequência, a palavra de Deus tem um sentido. Deus é um Deus planejado, Deus é um Deus de promessas, nenhuma delas ele deixa de cumprir se você fizer o que está ali. Por isso, eu gosto muito do Salmo 23 e eu mudei ele, né? Porque ali diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu sempre digo assim: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o contrário é verdadeiro. Se ele não é o teu pastor, tudo te faltará.